Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a nova NR1, que vai entrar em vigor no ano que vem, em março do ano que vem, vai entrar em vigor. Essa norma, essa NR1, ela estabeleceu um programa de gestão de risco, um programa de gerenciamento de risco ocupacionais. Ou seja, agora a norma ela foi mais além. Inclusive, ela incluiu o PPRA. Então, não é só o PPRA hoje, que são os riscos físicos, químicos e biológicos. Ela incluiu os outros riscos também, os riscos operacionais, os riscos ergonômicos e todos os riscos de uma maneira geral. A gestão agora é mais ampla, é bem mais ampla do que as outras definições. Nós vamos falar aqui que dentro desse documento, dessa documentação, a documentação desse PGR, de acordo com o item 15.711, exige apenas dois documentos principais, que é o inventário de risco e o plano de ação. Então, esse inventário de risco, você vai definir as suas necessidades de prevenção, suas prioridades de prevenção, e depois entrar claramente com um plano de ação, que são as correções, que são as medidas de controle. Esse plano, a norma, inclusive, ela detalha como que você faz esse inventário de risco. Então, hoje uma dúvida, por exemplo, tem modelo para você fazer? Existe modelo para fazer inventário de risco? Existe modelo para fazer PGR? Não. Você vai criar o modelo, adequar o modelo da melhor maneira que a empresa, de acordo com as necessidades, a natureza do processo e vários outros itens que pode ser incluído nisso aqui. Então, primeiro aqui, ela dá os tópicos principais. Primeira coisa aqui, caracterização do processo e do ambiente de trabalho. Então, é muito importante, gente, a primeira coisa que você vai fazer em qualquer trabalho de higiene ocupacional, de segurança, de prevenção, de ergonomia, você tem que entender o processo. Não que você vai se aprofundar como um especialista em processo, mas pelo menos o mínimo do processo, onde entra a matéria-prima, onde saem os produtos acabados, como que as fases desse processo. Então, a primeira coisa, a norma define que nesse inventário nós temos que definir esse fluxo do processo. Caracterização das atividades. Dentro desse fluxo, das etapas do processo, nós temos também que caracterizar essas atividades principais, as atividades preponderantes, né? Dentro de cada fase do processo operacional, processo produtivo. E vem aqui descrevendo que você tem que fazer a descrição dos perigos, das lesões e do agravo à saúde, com a identificação das fontes, a descrição dos riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e a descrição das medidas implantadas. Então, você vai aí começar a primeira identificação, né? A primeira caracterização, que é a identificação daqueles perigos, daquele potencial de risco, e a caracterização do risco. E se existe alguma coisa, quer dizer, você já tem um risco, mas já tem algumas medidas implantadas, já existem medidas implantadas. Essas medidas podem ser eficazes ou não, ou pouco eficazes, ou menos, depende. Então, é um ponto importante também que tem que contemplar aqui o inventário de risco. Os dados da avaliação preliminar, né, ou monitoramento da exposição dos agentes químicos, físicos e biológicos. Então, as empresas hoje, todas já têm os seus programas de prevenção de acidente. Toda empresa tem já tem um PPRA, já tem uma análise de reconhecimento, uma análise preliminar de risco. Então, a norma fala que a norma está falando? No inventário, você tem que aproveitar esse material. Se você tem avaliação quantitativa dos riscos físicos, químicos e biológicos, você vai informar. Você tem uma medição de ruído, de poeira, né, lá do PPRA, ou você vai informar aqui dentro do seu inventário. Avaliação dos riscos e classificar. Aqui, você vai fazer a classificação para você elaborar o plano de ação. Eu tenho risco, então eu vou levar em consideração a gravidade, a severidade do risco,
a probabilidade, as medidas de controle existentes e de classificar meu risco. Se é um risco grave, por exemplo, um risco leve, um risco muito alto, alguma coisa, eu vou ter que fazer uma classificação. Então, a primeira coisa no programa desse inventário é interessante que a empresa ou a organização, você define primeiro o seu critério que você vai classificar esse risco. Existem normas, por exemplo, técnicas que você pode recorrer, existem artigos técnicos. Então, por exemplo, a norma BS 8800, ela é interessante, ela dá uns parâmetros interessantes para você avaliar e caracterizar esses riscos, né? Esses riscos e classificar esses riscos. Por que você vai classificar esses riscos? Se ele é muito grave, se ele é muito baixo, para você definir a prioridade, né? Definir a prioridade para você tomar a decisão. Para quê? Para você tomar a decisão do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente que eu tenho muita poeira. O trabalhador está sumindo na poeira. Eu já posso chegar ali, eu tenho que adotar algumas medidas, até sem medir a poeira, você já pode adotar algumas medidas já preventivas, priorizar essas medidas de controle, com prioridade aqui já na sua tomada de decisão, você já pode tomar essa decisão. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, que para isso aqui, para esse PGR, é uma das preocupações que a gente verifica aqui, para não virar um PPRA. Que PPRA hoje, o pessoal chega, faz um documento base, um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, aquele famoso copiar, colar. Coloca aqueles riscos todos numa tabelinha e pronto, etc. Observa que tudo aqui que você tem um risco, você tem que ter uma base de onde você tirou esse risco. Então, por exemplo, se eu estou aqui, se eu falei que o ruído lá está baixo, ou a poeira está muito acima, eu tenho que ter por trás disso aqui um programa de higiene ocupacional onde é que eu monitorei esses riscos, onde é que eu cheguei a esses riscos, onde você tirou esse 80 decibéis, onde é que você tirou essa concentração de poeira. Eu estou num serviço de energia elétrica que eu classifiquei como um risco leve, onde você tirou, por quê? Você tem um programa da NR10, você adotou procedimentos da NR10, que você chegou a essa conclusão, você tem que documentar, você tem que embasar isso aqui. Então o programa é um programa complexo, porque todos os riscos que você definir aqui, você tem que ter a base dele, o programa dele. Então, muitas vezes, você tem tantas normas, você tem que ter um programa de trabalho em altura, um programa também de trabalho de NR10, de NR12, proteção de máquina. Se eu cheguei à conclusão que aquela máquina ali oferece ter um risco leve, onde que eu tomei essa decisão? Eu tomei essa decisão em função de um estudo, de um programa que você tem de proteção de máquina. Não é simplesmente preencher o documento assim aleatoriamente, sem nenhuma base. Isso que é a preocupação. Então, a norma é muito interessante, mas, infelizmente, é uma preocupação que a gente tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma interpretação que pode virar um documento só para Ctrl+C, Ctrl+V, sem gerenciar, sem olhar nada, sem os critérios adequados. Não é isso? Sem o embasamento adequado de cada um. O inventário de risco deve ser mantido atualizado. A norma, então, fala que você tem que atualizar quando há alteração no ambiente de trabalho, né? Ou a cada 2 anos. E essa atualização deve ficar no mínimo, né? Você tem que atualizar e ser mantido isso aqui por um período de 20 anos. Aqui ela estabeleceu mais ou menos igual o PPRA. O PPRA nos agentes físicos, químicos, biológicos, você manter 20 anos, é interessante. Mas alguns riscos, às vezes, é muito dinâmico. Às vezes, você pode fazer o histórico dele, mas às vezes, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, você muda esses riscos de acidentes, etc. Então, nesse vídeo, nós só falamos de uma maneira geral desse PGR, que o pessoal sempre pergunta, está sempre perguntando, etc. E hoje, vocês têm, por exemplo, lá na Fundacentro, a Fundacentro publicou aí 5 vídeos muito interessantes com o professor Gilmar, muito esclarecedor. Eu, inclusive, assisti os vídeos dele e aprendi muita coisa. Então, eu recomendo o pessoal para assistir esses vídeos.